Nesse mundo, tirando os Gorosei, pôde ver algo que está acima até mesmo dos reinos, do governo mundial, da marinha, de tudo. Junto com isso, Ensamar também abre a sua boca pela primeira vez e a gente não ouve, mas a gente vê que essa pessoa está falando com o Cobra, respondendo algumas perguntas e também vemos um pouco, não só de suas habilidades, mas também das dos Gorosei. Que a gente vai falar sobre tudo na revelação do que realmente pode ser Ensamar, seus poderes, os Gorosei e os seus poderes. Se você gostar desse capítulo 1085 de One Piece, eu te convido a se inscrever aqui no canal, você não perde nenhuma novidade sobre o One Piece. Então vamos lá, o início do capítulo, a primeira página, a gente tem o seu nome, que é a morte de Nefertari Cobra, e o Frank segurando assim uma placa e todas as tartaruguinhas indo para o mar depois de aparentemente serem atacadas por um caranguejo gigante. Não sei se tem muita coisa aqui, mas o capítulo inteiro ele é recheado de coisas muito mais interessantes do que qualquer coisa que o Frank possa nos apresentar agora. Na primeira página a gente já vê o Cobra pensando que ninguém deveria ser suposto estar sentado naquele local. Era algo que não deveria ter sido visto por ele, mas já que foi, algo deveria ser tirado. Em troca de respostas, a mínima delas, você vai ter que me dar a sua vida. É basicamente o contrato que ele assinou ao entrar naquela sala com as perguntas ousadas que ele tinha. A gente vê pela primeira vez em todo One Piece Imo-sama falando com Cobra, né, abrindo a boca pela primeira vez. Infelizmente a gente não vai ouvir a voz até ano que vem, provavelmente, devido à diferença de tempo entre o mangá e o anime. E ele se chama mais ou menos por Mu, utilizando isso para se referenciar essa pessoa, ele mesmo, né, para os outros que estão ali na sala ouvindo. O significado dessa palavra é mais ou menos void, que seria vazio, ou pode ser lido também como sonho, que é bastante interessante. Depois, em algum momento, a gente pode falar um pouco mais sobre isso. Cobra tá meio estático assim, ele tá meio assustado, não imaginaria que algo assim poderia existir no mundo. E ele diz que já ouviu alguma coisa relacionada a esse nome, como se fosse uma coincidência. Um dos primeiros 20 reis também tinha o nome de In, respondido com completa seriedade de que tamanha pergunta idiota, né, nessa situação não será respondida, não haverá dignidade. A única coisa que ela vai fazer é trazer alguns pontos sobre o seu conhecimento que ele constatou na conversa com os Gorosei, mas em troca disso, obviamente, a vida dele. Mas então, vamos falar um pouco dos D, inimigos ancientes, digamos assim, das pessoas que comandam o mundo, que são do governo mundial. Tudo aquilo que a gente já sabia. Porém, com o passar do tempo e com essa situação recente, todos esses nomes, digamos assim, as pessoas que possuem o D nos seus nomes perderam toda a sua importância e são apenas cascas vazias que carregam esse nome sem nem conhecer a verdade e o seu sentido. E isso tudo por conta de um erro que a Rainha Lily cometeu 800 anos atrás. A mesma coisa pode ser dita daqueles escolares idiotas que estavam investigando sobre o século perdido. Ou seja, a gente vai entrar um pouco nesse assunto e ver Ensamar rodeada de poneglyphs assim, como se a gente estivesse vendo o mundo da mesma forma que ela, e o estresse, a raiva de que em algum momento alguém cometeu o erro de soltar essas informações. A Lily foi incompetente, cometeu esse erro e então os poneglyphs foram soltos como relíquias, e isso foi o motivo pelas pessoas começarem a buscar um tesouro, a buscar esses poneglyphs e tentar achar a verdadeira resposta do mundo. O poneglyph ser solto ao mundo foi a pior coisa que poderia ter acontecido a eles, Ensamar, sempre com olhos assim vibrantes, né, com uma sensação de terror ao olhar para a face desse ser, e ao mesmo tempo explicando uma situação do mundo que a própria Lily cometeu e que fez toda essa reviravolta acontecer.
A única pergunta é: foi realmente um erro ou algo planejado, algo maior, parte de uma reviravolta contra o governo mundial? Isso é interessante porque os D são contra o governo mundial e logo após isso a gente vai descobrir que o verdadeiro nome dela é Nefertari de Lili. E é assim que Im-Sama continua. A verdade por trás disso tudo, dessa carta que a Lili deixou, explica até um pouco para como o Cobra se referiu a ela. Porque ele não disse Nefertari Lili em nenhum momento, mas sim a rainha Lili da casa de Nefertari. Ele evitou mentir ao mesmo tempo que estava omitindo a verdade e o verdadeiro nome da rainha Lili. Im-Sama, com seu conhecimento de 800 anos atrás, provando que ou ela recebeu a cirurgia perene ou ela teve uma importância muito grande no passado com essa estufa, a gente não tem ideia do que é, mas que conseguiu durar até o tempo de hoje, continuando dominando o mundo pelas sombras. Im-Sama parece ser um ser muito inteligente, muito conhecedor dessa maneira em que o mundo funciona e até mesmo dos seres humanos, por mais que ela aparentemente não tenha um convívio muito grande com eles, tentando fugir da resposta verdadeira sobre o nome de Nefertari Lili. E o mais interessante é que o Cobra nesse momento saca que dali ele não vai conseguir sair, só se um milagre acontecesse. Mas, de certa forma, deixou de ser a intenção dele. Todos os Gorosei sacam suas pistolas e aí a situação fica completamente tensa. Seu destino foi selado no momento em que você viu Grande Im-Sama. Obviamente, ninguém poderia escapar depois de ver o maior tabu da história ser quebrado. E até tive uma conversa interessante sobre o que acontece depois. Sabo consegue entrar na sala, tentando entender essa atmosfera sinistra. A gente vê ali de fundo os Gorosei, o Cobra sentado, e aí a gente vê que a verdadeira carta que Lili deixou tinha sido assinada pelo nome de Rainha Nefertari de Lili. Os olhos de Im-Sama parecem com um foco assim, amedrontador, assim, parece que é raiva por trás daquele nome. Aí ela pronuncia esse nome, ela não pronuncia a palavra, ela pronuncia os D, aqueles que são os inimigos dos deuses. E uma flecha vindo das sombras, de onde ninguém conseguiu enxergar, acerta o peito, assim, a barriga do Cobra e atravessa ele completamente. Nisso, Sabo aparece para tentar ajudar. Os Gorosei acabam tomando o Riken dele e não muda de nada. Ele acerta os Gorosei, depois ele vira, olha para aquele ser ali na frente dele, meio que agindo na adrenalina, sem acreditar no que ele está vendo, mas não há momento para pensar. Ele precisa salvar o Cobra e fugir dali. Ele então utiliza um golpe nomeado Smothered Mates, a gente vai ver o nome em português depois, que vai ser no caso em japonês, que agora eu não lembro, mas ele acerta sim, e a gente vê os olhos de Im-Sama novamente, aquela raiva, sabe, dessa situação, da onde este veio, como isso aconteceu, né? Eles não sabiam de toda a situação, parece até que não tinha raio da observação, mas provavelmente porque estava concentrado naquela situação dentro daquilo tudo e que ninguém do governo mundial entraria naquela sala sem permissão. E aí eu não entendi exatamente o que aconteceu com o golpe do Sabo, essa página pra mim ficou bem confusa. Parece que ele chegou muito perto, estava atravessando assim e ia acertar, mas então alguma sombra parece ter impedido o golpe, a sombra parece ter sido engolida e aí a gente vê na página seguinte, monstros das sombras, uma ave que parece até uma fênix, mas não é o Marco, o outro que tem uma aparição meio de touro, assim, aquele da espada, né, que parece até estar segurando a espada, assim, ele tá com o pescoção meio longo, uma criatura assim, meio, sabe, horrível, horripilante de ver, a gente não sabe exatamente as formas, como que eles se formaram, por que que eles têm essa forma de sombra, se existe um motivo por trás disso. É engraçado porque o Sabo chega nessa hora que tá todas as sombras ali atrás dele, ele tá meio que tentando entender o que tá acontecendo, não tem como chegar no topo daquele local que é basicamente o inferno e entender tudo que tá acontecendo.
Na hora, aquela câmerazinha tira uma foto do Sabo ao lado do corpo, que é a notícia que a gente vê, e então a gente vê o Cobra conversando com o Sabo para manter ele vivo, no caso, o Sabo se manter vivo e falar, dar uma notícia para Luffy do Chapéu de Palha, para ele ter a noção de que Luffy e Vivi são como nós, os D. Ele entendeu algo do passado e porque a história era tão esquisita ao lado de Alabasta, ele finalmente pôde perceber sua razão de estar ali meio que foi respondida. As sombras atrás do Sabo começam a ir atrás dele. A gente vê olhos gigantes, assim, brancos, como se tivessem a par de toda aquela situação, olhando de cima. E aí monstros espalhafatosos, uma ave, um outro bicho assim que parece até o grito, né? Assim, animais que a gente não consegue entender. Óbvio que a partir de agora a gente vai ter diversas teorias sobre qual cada um desses Gorosei é. Mas aquilo que eu falei sobre o Saturno ser um monstro estava correto. Eu vou deixar aqui no card um vídeo falando sobre isso. É muito interessante ver que isso realmente se tornou realidade, né? A ligação de Saturno com Satã e Satã ser um monstro. Parece que realmente se tornou isso e a gente vê Sabo tentando correr, vendo que o Cobra não vai conseguir. Ele até pede para ser deixado para trás. E a gente vê ele falando que finalmente ele entende o caminho que Alabasta deve percorrer. Nesse momento, a situação acaba completamente mais tranquila, onde o Sabo lembra de uma conversa com seus irmãos falando que agora ele deveria também ter um D no seu nome. E o nome dele seria Sadbo. De Bo. Uma brincadeira aí do Oda nesse momento que não é nada tenso, super tranquilo, né? Nada de ruim tá acontecendo, não simplesmente apareceu um monstro que é um deus na frente dele e que não deveria sequer existir. Porém, a flecha continua a perseguir as sombras, algo que não deveria nem, sabe, ser visto, estava ali caçando e acerta o Cobra e o Sabo, assim, atravessa novamente o Cobra e o Sabo sente uma dor assim indescritível. Ele é acertado, parece que dói o corpo dele inteiro, a cara dele é uma expressão de muita dor. O Rei Cobra é deixado, ele então levanta e protege o Sabo completamente. Os poneglyphs deverão ser protegidos. As suas últimas palavras antes de ser atacado pela última vez, antes de ver a expressão de Sabo completamente apavorado com essa situação. Ele não consegue fazer nada. A esteia e a bandeira que vai fazer o caminho percorrer o seu ciclo natural e então teremos um eventual amanhecer. Nefertari de Lily. Eu estou contando com você, Sabo. E então ele é acertado mais uma última vez, enquanto o Sabo, com uma expressão de dor, assim, de desespero, de ter visto algo que não deveria ser visto, de ser acertado por um ser que não deveria existir, tudo na cara dele aparenta ser terror. E ele tá tentando fugir, e ele vai conseguir fugir, como a gente já viu. Parece que ele precisou até de um tempo para conseguir organizar os pensamentos dele. Ele consegue, e logo depois dessa situação em que o Cobra defende o Sabo e a gente vê a expressão assim real, juro pra vocês, é de terror que tá. Aí a gente vê o Cobra caindo de uma vez por todas e as sombras andando assim. E aí quem está ali? E aí a gente vê o Apple olhando por um buraquinho. Ele logo depois sai correndo. Ele não poderia ter visto isso, aquilo não existe, é algo que não pode ser real. Como isso é tão aterrorizante assim, é bizarro. Eu não queria nem ver quem é essa pessoa, não queria saber quem é, porque eles vão acabar comigo. E então a gente volta à sala da grande távola onde os reis estão juntos. Eles estão falando um pouco sobre essa situação do Cobra e que eles precisam seguir o curso natural das coisas. Nesse momento, a gente vê a princesa Shirahoshi preocupada com a Vivi e a Vivi aparecendo capturada pelos homens da CP0. Aqui, nada muito importante, esses caras só aparecendo de novo, tentando fazer alguma coisa. A gente vê 4 deles, o Jabra, a Califa, o do cabelo, que agora eu esqueci o nome, e o Blueno. Então, eles falando sobre como ela vai viver a partir de agora, que ela simplesmente vai ser dada como sumida e simplesmente a vida dela acabou.
Kumadori o nome, né? Se eu não tô enganado. E o do Chapapá, agora que eu não lembro o nome do outro, que o nome desses caras são muito difíceis. Fukuro é o nome do outro, lembrei. Mas aí a gente vê todos esses e eles vão tentar, obviamente, deixar ela ali, porém simplesmente aparece um cara comendo tudo que tá pela frente e vai conseguir salvar a Vivi, pelo menos indiretamente. Nesse momento, o Jabra falando um pouco sobre como os piratas do Chapéu de Palha atrapalham até nisso, porque eles estão se vangloriando por ter batido num Tenryubito, e enquanto isso o Fujitora e o Ryokugyu estão simplesmente lutando como se não tivessem sendo invadidos, né? A Marinha é a maior decepção da história, eles não conseguem dar uma dentro, é só falha atrás de falha, atrás de falha, atrás de falha. Enquanto ela tá pensando em fugir, aparece o Alpha, atravessa a parede, assim, comendo tudo pela frente, todo mundo toma meio que um susto. Então eles olham assim e finalmente percebem, cacete, a Vivi sumiu! E aí ela tá correndo assim, o Apple, ela tá dentro da boca dele, assim, e ela fugindo assim, pensando, cara, isso é minha chance pra subir, a gente vai poder sair vivo daqui. É quando eles encontram o Morgans depois. E aí a gente vê só a esposa do Apple olhando essa cena e pensando, meu Deus, eles estão juntos assim, o que está acontecendo? E acaba o capítulo. Graças a tudo que há de bom e ao nosso querido Oda, a gente vai ter capítulo semana que vem, o que vai deixar a gente engajado nessa situação toda, que pode trazer muitas novidades sobre One Piece. Então, só pra gente concluir aqui, tem muito a se falar sobre esses poderes dos Gorosei, sobre esses poderes de Im-sama, mas o principal é que Im-sama representa a escuridão. O nome da sua habilidade, né? O nome, não da sua habilidade, mas a gente vê uma flecha sombríaca, uma flecha das sombras atingindo o Cobra, e isso a gente liga a escuridão. Então, por mais que o Barba Negra tenha a escuridão como sua habilidade principal, existe um ser que é ainda mais do que isso, que é talvez até mesmo o eclipse que o mundo está sofrendo. A diferença é que esse eclipse está durando 800 anos. Luffy é aquele que aparece para enfrentar esse ser, sendo considerado aquele que é capaz de trazer o verdadeiro amanhecer para o mundo de One Piece, libertando a todos e trazendo a felicidade de volta para o mundo. Sua aparência, também monstruosa, deve ter a ver com alguma Akuma no Mi que a gente não entende, e é sobre isso que a gente vai falar bastante nos últimos vídeos aí que a gente vai ver sobre o One Piece, porque todos eles demonstraram uma forma grotesca, só que meio que não é shapeshifter, mas assim, todos eles apresentaram uma mudança de forma através dessas sombras. A gente não sabe se isso foi uma maneira do Oda esconder a silhueta da Akuma no Mi deles, ou se realmente Im-sama tem um controle ainda maior sobre a maneira como eles funcionam. A gente vai ver isso talvez só daqui a 200 capítulos, mas já é um pouquinho animador saber que Saturno pode realmente agir em Egghead sem precisar se segurar. Isso realmente vai ser muito empolgante. E Alabasta agora volta aos holofotes como um arco muito importante para One Piece. Afinal, a gente provavelmente deixou Alabasta, digamos que de escanteio, sempre falando o quão importante era Skypiea, mas agora a gente vê que Alabasta também é muito importante. A verdadeira história de Lily pode ser o que vai nos mostrar o que é a verdadeira face de Im-sama. Talvez sua filha, talvez realmente um rei, talvez alguém que tentou se aproveitar da bondade de um rei para se tornar o próprio. Uma outra curiosidade, no início do capítulo, a placa que o Frank está segurando, em inglês, está escrito Departure. E os D também começam com D. Seria muito engraçado, mas eu acho que não é muito real. Existe uma questão aí de uma música francesa que poderia explicar isso. E no capítulo, a gente vê essa placa com uma flecha apontando para o mar. E aí a flecha de Im-sama logo ao lado dela citando os D. Parece muito bobo essa conexão, mas também parece muito real. É algo até esquisito da gente conseguir, né, alinhar, assim. É um pensamento meio estranho. Uma coisa interessante é que o símbolo na placa, né, a palavra na placa, ela significa em japonês
D-no-ishi, com 2 S's, o que significa One Arrow of D, a única flecha dos D. Enquanto a vontade dos D, Will of D, significa também D-no-ishi, só que é com apenas um S. Será que essa flecha significa algo relacionado a um caminho que deve ser percorrido pelos D? Será que os D são aqueles que vão em busca de fugir de tudo que teoricamente era para ser comum? É difícil ter certeza, mas todas essas tartarugas indo, e se a gente contar o número delas, talvez seja até parecido com o número dos D que a gente conhece. Então, existem algumas coisas assim interessantes que a gente pode tirar disso, né? No início do capítulo eu não tinha achado, mas aí com algumas pesquisas agora nesse final a gente vai encontrando algumas coisas. Isso é real interessante. Não dá para tirar muito sobre o que vai ser, se realmente vai ser Departure, mas seria bastante interessante. A música francesa seria a música do The Song of Departure. É uma música relacionada à Revolução Francesa, que poderia estar conectado, já que a gente tem algumas outras ligações com M'Sama e a França, assim, de certa forma, que a gente pode achar. É tudo muito interessante ver como o Oda encaixa isso, porque pode ser não pode ser só uma brincadeira dele, pode não ser nada e acabar sendo a realidade, sabe? Então é sempre bom a gente trazer as discussões aqui. Talvez realmente não seja nada, e pode ser que não seja, mas eu acho válido a gente poder sempre estar conversando sobre isso. Talvez a aparência dos seres ali que a gente viu, dos Goroseis e de Im-sama, seja o próprio diabo das frutas, explicando o nome. E aí por isso que eles se tornariam em seres com aquela forma um pouco esquisita. Se as Akumas no Mi são frutas do diabo que foram criadas a partir dos desejos dos homens, então o que seria de frutas do diabo que foram corrompidas e transformadas em pesadelos? Im-sama seria considerado o rei dos pesadelos, e isso poderia significar um pouco também do porquê Barba Negra nunca consegue dormir. Como vocês podem ver, existem muitas coisas a serem faladas sobre esse capítulo. Nada que um vídeo de 1 hora fosse explicar. É muita informação, muita maneira de conectar os pontos que pode ser tudo errado completamente. Eu gostaria de saber a sua opinião. Por mais, nesse capítulo a gente vai ficar por aqui. Claro, irei trazer sobre os Gorosei logo, irei trazer sobre Im-sama logo. Tudo isso vai ser conversado um por um, porque se eu pegar todas as informações que eu conseguir e botar tudo no único vídeo, eu vou ficar falando aqui até amanhã e ainda vai faltar o que falar. O Oda faz isso com a gente. Esse foi um dos melhores capítulos que eu já vi de One Piece. Por mais que ele não tenha Shanks utilizando um golpe muito absurdo, é tanta revelação, é tanta coisa em tão pouco, sabe? Algumas páginas foram suficientes para nos mostrar algo gigante. Eu acho isso incrível e é um dos motivos pelo qual eu leio One Piece. Se você gostar, deixe seu like, comenta aí embaixo o que você achou do vídeo, do capítulo, deixa a sua opinião. Eu vou ficando por aqui. Um abraço, fiquem com Deus. Fui!